Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar mais uma classe gramatical, né? Estamos aí no estudo da morfologia. Vou compartilhar aqui então o material com vocês que eu preparei com o conteúdo de conjunção, tá? Uma classe de palavra muito importante, tá? Deixa eu botar aqui para apresentar, que é em tela cheia. E o que a gente tem para explorar aí sobre essa classe gramatical? As conjunções são palavras invariáveis, para começar. Então, o que são palavras invariáveis? Que são aquelas palavras que não variam, ou seja, não existe singular, plural, masculino, feminino, sabe? Aquelas coisas que a gente viu, por exemplo, em adjetivo, em substantivo. Não existe isso, tá? Uma classe invariável. Essas palavras sempre vão se escrever de uma única forma, tá? E a principal função da conjunção, de modo geral, é ligar orações, conectar orações, tá? Ou termos que exercem a mesma função sintática. Como assim, tia? Eu não entendi o que é isso. Ok, deixa eu explicar melhor com esses exemplos aqui. Eu vou diminuir a tela que eu vou editando, tá? A gente tem Lucas e os amigos foram para a praça. Então, aqui nessa frase, quem é que foram para a praça? Lucas e os amigos. Concorda comigo? Sim. Então, deixa eu destacar aqui. Lucas e os amigos é o sujeito dessa oração, certo? E dentro desse sujeito, a gente tem como núcleo Lucas e amigos, né? A palavra Lucas e amigos. Percebam que os núcleos dentro desse sujeito, esses núcleos foram ligados pelo vocábulo e, que é exatamente essa função da conjunção, tá? Imagina palavras, frases, né? Períodos, de modo geral, sem as conjunções, né, na língua portuguesa. Como é que ia ficar esquisito? Aqui embaixo a gente tem, ó, aqui tá ligando dois termos que exercem a função sintática de núcleo do sujeito. Concorda comigo? Então, eles exercem a mesma função sintática, logo, estão sendo separados aí, né? Estão sendo conectados por esse vocábulo E, que é uma conjunção. Pensa em conjunção como conectivo, tá? Vou colocar aqui ao lado. Conectivo. E o que é conectivo? É o que conecta, é o que liga, tá? Estabelecendo ali algum sentido. A gente tem aqui embaixo, Lucas saiu e encontrou com os amigos na praça. Veja a diferença desse E para esse E aqui em cima. Aqui ele ligou núcleos, né, do sujeito, e aqui embaixo ele ligou orações. Mas, tia, o que é oração? Não me lembro. Oração é toda aquela expressão, né, que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, a gente tem por aqui, por exemplo, aqui, saiu, né, tem a primeira oração, e outro verbo aqui, ó, encontrou. Então, percebam, duas orações coordenadas, né, elas foram ligadas por esse conectivo e, estabelecendo ali uma ideia de adição, certo? Ele saiu e também encontrou com os amigos. Lucas fez duas coisas, né? Então, essa é a ideia de adição estabelecida por essa conjunção. Aqui embaixo a gente tem, Lucas saiu, mas não encontrou os amigos na praça. Perceba, outra conjunção estabelecendo aqui, conectando nessas orações, ó, de novo, um verbo aqui, outro verbo aqui, ou seja, orações, quando a gente encontra verbo, a gente está encontrando orações num período, tá? Período é tudo, tá, gente? Onde começa com letra maiúscula, termina com ponto. Dentro desse período, ele é composto por orações, e orações a gente conta aí por esses verbos, né, que aparecem. Então, tem esse verbo aqui, esse verbo aqui. Ou seja, uma oração aqui, a primeira oração, aqui a segunda oração. Então, essas duas orações foram ligadas aqui por esse conectivo mais, que estabelece uma ideia de oposição, né? Ele saiu, ele tinha uma expectativa de encontrar com os amigos, mas não encontrou. Então, esse mais aí estabelece essa ideia de oposição, tá? Então, há vários conectivos, tá? Vou chegar lá e classificar cada um deles. Mas a ideia principal aqui, inicialmente, é entender primeiro o que é isso. A gente tem também as locuções conjuntivas. O que é isso, Chico? Sempre que vocês tiverem
se depararem com essa palavra locução. Locução dá a ideia de duas ou mais palavras, tá? Se a locução conjuntiva, duas ou mais palavras estabelecendo o sentido de uma conjunção. Uma locução adjetiva, duas ou mais palavras que estabelecem o sentido de um adjetivo. Locução verbal, duas ou mais palavras, né, reunidas com o sentido de um único verbo. E por aí vai. Então, sempre que vocês virem essa palavra locução, quer dizer isso, que é uma reunião de duas ou mais palavras, atuando aí com alguma classe gramatical. Aqui, no caso, locução conjuntiva vai atuar como se fosse uma conjunção, certo? Então, geralmente, elas vão terminar nesse vocábulo que aqui, tá? Então, olha aqui o exemplo. Ainda que, mesmo que, assim que, já que, uma vez que, tá? Sempre uma dessas expressões aí vai estar ligando orações, porque essa é a função da conjunção, tá? A gente tem duas classificações para as conjunções, tá? As coordenativas e as subordinativas, tá? As coordenativas são aquelas que ligam orações coordenadas. Como assim? O que é isso? O que é oração coordenada? Orações coordenadas são orações que não dependem uma das outras para fazerem sentido. Elas já têm seu sentido completo, tá? Sendo que a subordinada, não, a subordinada depende de uma oração principal para fazer sentido, tá? Nas coordenadas, a gente tem são 5, tá? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Então, aditiva vai dar a ideia de adição, adversativa vai dar a ideia de adversidade, algo que se opõe, né? Oposição, adversidade, vou colocar aqui. Então, olha aqui. Maria saiu e encontrou os amigos. Então, ela fez duas coisas, né? Ela saiu e ela também encontrou com os amigos. Aqui no segundo exemplo, a gente tem: na feira, comprei não só banana, mas também maçã. Então, olha só. Deixa eu tirar esse D aqui, não sei o que ele está fazendo aqui. Mas também maçã. Então, percebam. Esse mais também, vocês não podem confundir com esse daqui, tá? Mas também, juntos, dá uma ideia de adição, ó. Comprei não só isso, como também, mas também adicionou. Aqui embaixo, não. Estudei muito para a prova, mas não me saí muito bem. Então, quando se estuda muito para a prova, espera-se que se saia bem, mas não foi isso que aconteceu. Então, dá ali uma ideia de adversidade, tá? Porém, todavia, contudo, né? Todas essas, entretanto, todas essas conjunções são adversativas, porque elas dão ideia de adversidade, tá? Ideias que se opõem. A gente tem as alternativas. Alternativa quer dizer alternância, né? Ou que exclui ou que se alterna, ó. Vou à praia ou ao cinema amanhã. Ou vai fazer uma coisa ou outra, não é as duas, como na aditiva, tá? As conclusivas vão expressar conclusão, ó, vou me mudar de cidade. Logo, terei de mudar de colégio também. Então, conclui-se, já que vou mudar de cidade, conclui-se que também terei que mudar de colégio, né? Automaticamente, uma consequência. E por último, a gente tem as explicativas, né? Que dão aí uma explicação, uma causa, né? Um motivo. Ó, não esperem por mim, pois estou trabalhando. Pois, porque, uma vez que. Não esperem por mim, porque estou trabalhando, né? E agora a gente tem as subordinativas, tá? As subordinativas são as integrantes e as adverbiais, tá? Não vou explorar muito essa daí com vocês, são muitas as adverbiais, tá? São várias as classificações, vou deixar para vocês explorarem aí na apostila. Mas a diferença das subordinativas para as coordenativas é que as coordenativas ligam orações coordenadas. E essas daqui ligam orações subordinadas, tá? Então, mas eu não sei o que é oração subordinada. Não tem problema, você só tem que se ater à conjunção, tá? Que tá ligando, ó. Espero que a quarentena acabe logo. Então, esse que aqui está ligando, né? Essa primeira oração, ó, tem um verbo aqui, tem outro verbo aqui, então são duas orações, elas foram ligadas por essa conjunção integrante aqui, que é o vocábulo que, tá? As orações substantivas são ligadas por esse que. E as adverbiais
São várias, então dão várias ideias diferentes, ideia de conformidade, de consequência, de concessão, de explicação e por aí vai. Mesmo sentido que a gente vai ter que analisar aqui, qual o sentido que está estabelecendo na frase, mesma coisa aqui. A gente só vai saber o sentido que está estabelecendo no contexto que aparecer, tá? Não tem como eu falar, esse aqui sempre vai dar ideia, igual esse mais aqui, lembra que eu falei para vocês, ó? Esse mais aqui, eu vou falar para vocês, o mais sempre é adição? Não, ele aparece aqui também na classificação das adversativas, então vocês vão ter que analisar no contexto que está aparecendo, em que frase que está aparecendo. Aqui a gente percebeu que dá ideia de adição, não fiz só isso, como também, mas também outra coisa, né? Aqui já dá uma ideia de oposição, então é adversativa, tá? Aqui mesma coisa, vai ter que analisar aí o contexto, a frase que está em que essas conjunções estão inseridas para vocês saberem. Então, olha aqui. Só vou à praia se não chover. Ou seja, caso não chova, tá dando aqui o quê? Uma condição, né? Dando uma ideia de condição. Eu só vou à praia com essa condição aqui, ó. A condição de se não chover, tá? Caso não chova, né? Gritou tanto que ficou rouca, então que dá uma consequência, né? De tanto gritar, acabou ficando rouca, né? Consequentemente, ficou rouca. Conforme previsto, hoje choveu, que dá uma ideia de conformidade, né? De acordo com o que foi previsto, né? Hoje está chovendo. Sentei na primeira fila, a fim de ver melhor o filme, a fim de, com a finalidade de, com o intuito de, com o objetivo de, né? Então dá uma ideia de finalidade, certo? Então percebam que esses termos, eles ligam orações estabelecendo ali algum sentido entre elas, tá? A gente tem agora, como a gente sempre fecha, né, com questõezinhas para fixar esses conteúdos aí, ver como que aparecem, vocês vão ver bem tranquilo, mas é uma classe gramatical muito importante, tá, gente? Muito explorada aí em concursos, fiquem ligados. Olha aqui, Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. Então, ele passou por isso e também acabou, né, passando por outra coisa também, perdendo, né, consequentemente. As duas orações do período estão unidas pela conjunção e, que indica a ideia de é uma condição. A condição dele perder a reunião foi ele enfrentar o congestionamento? Não. Dá uma ideia de oposição. Esperava-se o oposto? Não, já que ele ficou no trânsito, consequentemente a gente espera, né, que se atrase e acaba se prejudicando em alguma coisa. Então, não há ideia de oposição. Oposição é quando acontece exatamente o oposto. Igual eu dei o exemplo lá. Estudei muito para a prova, mas não fui muito bem. Então, é uma ideia de oposição. A gente espera que quando estuda muito para a prova vá muito bem, né? Aqui não, dá uma ideia de adição, né? Uma ideia de consequência, né, do que aconteceu. Então, a gente tem aqui como opção consequência, mas poderia aparecer também como adição, tá? Não estaria errada. Então, a gente tem aqui, olha o sentido. Marcos enfrentou congestionamento do trânsito e também, ou seja, uma adição, ou também poderia ser, consequentemente, perdeu o início da reunião. Foi uma consequência, né, por ele ter ficado no trânsito. A consequência foi ele ter perdido essa reunião, tá? Então, só coloquei a adição, assim, com a possibilidade também que poderia aparecer e estaria certo também, tá? Então, a adversidade não é, porque se não é oposição, também não é adversidade, que quer dizer a mesma coisa, e comparação também, não tá fazendo uma comparação do congestionamento com o início da reunião que ele perdeu, não tem nada a ver, né? Então, dá ali uma ideia de consequência, de adição, né, de duas coisas que aconteceram com ele. Mais um aí para a gente fechar. No período da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa a ideia de. Então, a gente sabe que essa palavra aqui é uma conjunção. Ó, mesmo sem entusiasmo, então dá uma ideia de oposição aqui, certo?
Aqui apareceu com a palavra concessão. Concessão quer dizer isso, tá, gente? Quer dizer oposição, tá? Olha, percebam. Um grito de admiração, mas com menos entusiasmo, é uma ideia oposta, né? Da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Então, alguém estava entusiasmado, mas ele não. São ideias opostas, né? Ó, menos entusiasmo e aqui um grito de admiração. Ideias que se opõem, oposição, concessão, adversidade, tá? Não é comparação, nem modo, nem consequência. Não foi uma consequência do grito dele, ele não estar entusiasmado, pelo contrário, né? E nem explicação. E eu falei que era a última, mas agora eu juro, eu prometo para vocês que é a última. A gente tem uma tirinha aí, né, do cartunista Quino, que ele tá falando assim, um menino pensando, sentado na cadeira pensando. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então, temos que respeitar todas as mães, né? Inclusive a preguiça, que é a mãe de todos. Vamos lá. No quadrinho do cartunista Quino, encontramos a conjunção mas, que pode ser classificada como... A gente viu que, ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Vícios é uma coisa que não é muito boa, não é muito legal, né? Socialmente falando, ninguém considera alguém que tenha vício, que tenha dependência em alguma coisa como algo positivo. Mas aí vem uma ideia de adversidade, contrária a isso. Mesmo sendo negativa, eu vou trazer aqui uma oposição a isso, uma ideia positiva. Como ela é a mãe, né? Mãe é uma mamãe, ela é mãe de todos os vícios, a gente tem que respeitar por ser uma mãe. Trouxe uma ideia positiva em relação a esse vício. Uma ideia contrária, uma ideia de adversidade. Por isso, ela é classificada como conjunção adversativa. Então, realmente, acabamos aqui. Não é mais pegadinha, tá? Então, vou deixar aí alguns exercícios para vocês fazerem sozinhos, para vocês verem se conseguirem entender mesmo. É um conteúdo muito importante, tá? Explorem essa classe gramatical aí das conjunções o máximo que vocês puderem, tá? Que ajuda muito a entender a semântica, o sentido aí dos textos, ajuda também vocês na própria produção escrita de vocês nas redações. Aprender diversas conjunções, ajuda vocês a inserirem elas nos textos de vocês e enriquece muito o texto de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, só me sinalize. Beijinhos, boa semana para vocês.